Bíblia é cheia de ensinamentos que nos mostram a importância do respeito, da reverência, do temor que nós devemos ter de Deus. Quem é o homem que zombou da palavra de Deus e morreu por causa disso? Nós muitas vezes somos traídos pela nossa astúcia quando nós começamos a achar que nós somos mais espertos do que Deus. Quando nós começamos a folgar, quando nós começamos a não levar tão a sério as coisas de Deus. Porque muitas pessoas pensam, a salvação é pela graça, então eu não perco a salvação. Eu posso fazer o que eu quiser, que eu vou ser perdoado. E não é bem assim não. Não é desse jeito não. A palavra de Deus mostra claramente que Deus é um Deus fiel e zeloso para cumprir as suas promessas na vida dos seus escolhidos. Mas o apóstolo Pedro também nos diz que nós devemos fazer cada vez mais firme a nossa vocação e eleição no Senhor. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós fazemos firme a nossa vocação. Nós fazemos firmes a nossa eleição. Nós correspondemos ao chamado de Deus, fazendo coisas que são do agrado de Deus, deixando de seguir os nossos sentimentos, os nossos instintos e os nossos desejos pecaminosos, para fazer a vontade de Deus. É uma troca. Esse amor tem que ser recíproco. Tanto nós recebemos o amor de Deus como nós o amamos. O apóstolo João nos diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. É necessário receber do amor de Deus para retribuir, mas tem que haver retribuição. Deus é justiça, sempre haverá retribuição. As pessoas que fazem o bem e nunca receberam uma recompensa, espera mais um pouquinho, a recompensa vem de Deus. As pessoas que fazem o mal, se preparem para colher o que vocês estão plantando, porque a recompensa vem de Deus. Deus é vingador do justo, Deus é vingador das causas justas, Ele é o Deus que faz a justiça, com Ele a justiça há de acontecer. Em um certo momento, ele usa um profeta para falar ao sacerdote Eli, que havia feito uma promessa na vida do sacerdote Eli, mas que o sacerdote Eli não estava correspondendo com as promessas feitas. Então ele disse: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, mas aqueles que me desprezam também serão desprezados. Então não brinque com Deus. Deus é um fogo consumidor. Não se brinca com Deus em vão. Ninguém consegue brincar com Deus e se dar bem nessa história. Esse homem, ele já vinha há muito tempo irritando a Deus. O nome dele era Acasias, era rei de Israel. Vamos retroceder na história. O rei Acabe foi um rei que irritou muito a Deus. Ele destruiu o altar do Senhor. Ele instituiu sacerdotes de Baal. Ele obedecia tudo que mandava sua esposa Jezabel. E, no entanto, a misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus, permitiu que ele reinasse por longos anos sobre Israel. Mas um dia veio uma palavra do Senhor para ele dizendo: é chegado o teu tempo de partir desse mundo. Ele ainda zombou de Deus, mandou prender o profeta Micaías, dizendo que aquela profecia não se cumpriria, mas a profecia se cumpriu. Ele foi para o campo de batalha, mas ele voltou carregado, morto. Seu filho Acasias tornou-se rei em seu lugar. E o rei Acasias já começou fazendo coisa errada. Nós precisamos ter muito cuidado com as nossas decisões. Nós precisamos ter cuidado com o poder. O poder corrompe. E o poder absoluto corrompe de forma absoluta. Nós começamos a pensar que nós somos deuses. Algumas pessoas não podem subir num tijolo que começam a pensar que é Deus. Começa a querer pisar nos outros, começa a querer maltratar as pessoas. Se esquece de que foi posto naquele lugar para abençoar as pessoas e não para maltratar. Eu fiquei oprimido por uma pessoa durante 5 anos, porque a pessoa era minha superior, mas ela caiu, o poder dela não existe mais. Veio uma outra pessoa no lugar dela que reconhece o meu trabalho, reconhece o meu valor, que Deus estabeleceu, e eu dou glória a Deus por isso, porque também não sou ninguém. Eu poderia estar no lugar daquela pessoa, poderia ter aquele poder e me corromper, mas Deus me guardou disso.
Salomão diz no livro de Eclesiastes que às vezes um homem tem poder sobre outro homem para a sua própria desgraça. Então nós temos que ter muito cuidado quando somos investidos de poder, pensar em como nós vamos usar esse poder para não nos perdermos diante de Deus e diante das pessoas. Porque é mais fácil errar do que acertar. Então tenha temor de Deus. O rei Acasias sofreu um acidente, caiu de um muro alto, de uma grade, e se machucou, e aquilo infeccionou. Ele foi ficando doente, muito doente. Os médicos desenganaram. Ele deveria ter buscado a Deus, mas ao invés disso, ele preferiu acreditar nos deuses da mãe dele, Jezabel. Ele pegou alguns mensageiros e mandou para a cidade de Ecrom para consultar Baal-Zebul, o deus de Ecrom, se ele ia sarar dessa doença. Na verdade, essa consulta era um pedido. Vão até lá, rezem para esse Deus e peçam para ele me curar dessas enfermidades. Mas mal os mensageiros saíram, encontraram Elias, porque o anjo do Senhor acordou Elias. Elias, acorda, vai até tal caminho, encontra os mensageiros de Acasias e entrega o recado do Senhor para eles. E Elias se levantou e foi. 2 Reis capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 6. Está escrito assim: depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel. Ora, Acasias caiu pela grade do seu quarto alto em Samaria e adoeceu, e enviou mensageiros dizendo-lhes: ide perguntai a Baal-Zebul, deus de Ecrom, se sararei desta doença. O anjo do Senhor, porém, disse a Elias o tesbita: levanta-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-Zebul, deus de Ecrom? Agora, pois, assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerás, mas certamente morrerás. E Elias se foi. Os mensageiros voltaram para Acasias, que lhes perguntou: que há que voltastes? Responderam-lhe eles: um homem subiu ao nosso encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou e dizei-lhe: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baal-Zebul, deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Então o rei perguntou qual era o traje desse homem. E eles disseram: ele estava vestido de pelos de camelo e usava um cinto de couro. E o rei imediatamente identificou e disse: esse homem é Elias. Chamou um capitão de 50 e disse: capitão, pega seus 50 comandados e vai em cima do monte onde Elias está assentado e faz ele descer até aqui que eu quero falar com ele. E o capitão tomou a sua tropa e foi todo valente, olha o poder corrompendo de novo, achando que a pessoa é alguma coisa, sendo arrogante diante de Deus. Subiu o monte, chegou diante de Elias e disse: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Elias olhou para ele e disse: se eu sou homem de Deus, então que caia fogo do céu e consuma a ti os teus 50 homens. Tum! Caiu fogo do céu, veio aquele relâmpago e queimou todo mundo, caiu todo mundo morto. O rei ficou sabendo, chamou outro capitão e disse: pega os seus 50 homens e sobe no morro e mostra para ele quem é que manda. O outro capitão foi também com toda aquela arrogância, chegou no morro diante de Elias e disse: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E Elias disse para ele: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma a ti os teus 50 homens. E veio outro raio e consumiu a todos eles. E o rei mandou mais outro capitão de 50. E o outro capitão ficou sabendo o que está acontecendo, que o pessoal que foi não voltou. Alguém disse para ele: olha, o capitão foi prender Elias e Elias fez descer fogo do céu e queimou ele e os 50 homens dele. Depois mandou outros e aconteceu o mesmo. E aquele capitão subiu com toda humildade pensando: meu Deus, minha vida não é nada diante do Senhor. Eu estou perdido sem a tua ajuda. E subiu e chegou diante de Elias e se prostrou diante dele e disse: Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim, da minha vida, dos meus homens, não nos mate. Por favor, nos ajude. Vai falar com o rei para ele não matar a gente também. E Elias ouviu aquele apelo humilde e desceu com eles e foi diante do rei. E o rei falou assim: você tem alguma palavra do Senhor para mim? Ele disse: tenho.
Como você mandou consultar o Deus Baal-zebu de Ecrom e não o Deus de Israel, então fique sabendo de uma coisa: na cama que você subiu você não vai descer, mas certamente você vai morrer. E o homem morreu. Ele morreu mesmo. Acasias morreu e seu filho reinou em seu lugar. Agora nós paramos para pensar quantas pessoas deixam de consultar a Deus, de pedir alguma coisa para Deus, para pedir para tantos padroeiros que inventaram, que não estão na Bíblia, padroeiros inventados, fábulas artificialmente compostas, desprezando o verdadeiro Deus. O que Deus quer é que você vá até Ele, que você não esqueça dele, que você não o despreze, é só o que Ele quer. Não quer que você vai consultar Baal-zebu. Ele não quer que você vai consultar nenhum outro nome que não seja o nome dele. Por isso está escrito em Atos capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é o nome que salva. Deus abençoe você, sua família e o Brasil.